A nossa pauta, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro mentiu ao dizer que não há vídeo ou áudio em que ele tenha chamado de gripezinha a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. A declaração foi dada ontem durante uma live nas redes sociais. Diferentemente do que o presidente afirma agora, porém, ele comparou sim os sintomas da Covid-19 a uma gripe em mais de uma ocasião. Em março, o presidente citou a gripezinha pelo menos 2 vezes, ambas gravadas em vídeos oficiais do governo federal e transmitidas ao vivo. Bolsonaro tentava evitar a paralisação de atividades econômicas e minimizava os efeitos do novo coronavírus. Ainda durante a live de ontem, o presidente afirmou que a vacina será gratuita e voluntária, mas negou que vá tomar o antídoto. Thaís Oyama. Paulo, alguém já disse hoje que o negacionismo do presidente está chegando a um ponto em que ele começa a negar a si próprio, negar o que ele mesmo disse, né? Não tenho o que dizer em relação a isso, está em vídeo, está registrado e não sei cadê os assessores do presidente para dizer, olha, não fala isso porque está registrado, vão mostrar que você falou sim. Bom, mas enfim, pelo jeito ninguém se atreve a contrariar o presidente, né? Mas quanto aí às perspectivas que ele lançou para a eleição, nesse segundo turno, ele não foi exatamente um bom cabo eleitoral no primeiro turno, não deve ser no segundo. E também, olha, Paulo, eu já disse aqui que, lamentavelmente, eu acho que é uma perda de tempo, sabe, a gente ficar comentando certas frases do presidente, porque a essa altura não dá para esperar mais muita coisa dele mesmo, em relação à pandemia, por exemplo, né? Vamos falar de novo que o Bolsonaro saiu sem máscara, que o Bolsonaro, nessa altura não dá para esperar nada mais dele. Mas eu queria chamar a atenção para o mesmo assunto, mas para o que disse, ou na verdade deixou de dizer, né, o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, que finalmente apareceu. Ele finalmente apareceu num evento que não tinha nada a ver com a pandemia e, inclusive, os jornalistas estavam todos lá, mas a assessoria de imprensa do Ministério avisou de antemão que não seriam respondidas perguntas sobre a pandemia, como se fosse normal os jornalistas serem proibidos de perguntar para o ministro da Saúde sobre pandemia no momento em que o Brasil está vivendo a maior pandemia que já assolou o país, né? É uma coisa incrível, mas foi isso que se disse aos jornalistas. No entanto, em dado momento, o próprio general Pazuello tratou de falar do assunto, mas ele fez uma fala bastante confusa lá, primeiro dizendo que o plano de vacinação, que ninguém viu até agora, que ninguém sabe como será até agora, estava praticamente fechado e que ninguém tinha que se preocupar. Bom, nos países europeus, a gente sabe, esse plano de vacinação quase todos já divulgaram os seus, eles já sabem, por exemplo, quantas doses serão compradas, quantas doses serão distribuídas, de que forma serão distribuídas, quem vai receber a vacina primeiro, em geral serão os idosos, os profissionais de saúde, isso tudo já está delimitado. Aqui não, aqui no Ministério da Saúde, que é chefiado por um general que é especialista em logística, pelo menos era isso que se dizia, o Ministério da Saúde passou o vexame de ter sido chamado na chincha pelo Supremo Tribunal Federal, que deu agora para o Ministério da Saúde um prazo de 30 dias para ele finalmente apresentar o tal do plano de vacinação. Mas, para mim, o pedaço mais grave da fala do general Pazuello, finalmente reaparecido, foi quando ele disse... ele falou assim, não tem segunda onda, na verdade são 4 ondas. Aí quais são essas 4 ondas, segundo ele? Então a primeira onda é a contaminação e as mortes pelo coronavírus, a pandemia em si. Aí a segunda onda, segundo ele, são outras doenças negligenciadas em função da Covid-19. A terceira onda seria a violência dentro dos lares e a quarta onda, o aumento dos suicídios e da automutilação. Bom, tudo isso que o general falou vem ocorrendo de fato, né? Tem uma demanda represada por cirurgias e por tratamentos causada pela pandemia, tem mais violência nas casas e deve ter também mais suicídios causados pela pandemia, que trouxe, entre outras coisas, o isolamento e o desemprego. Esses 2 motivos podem ter e devem estar aumentando os índices de suicídio, por exemplo, e de automutilação também, como disse o general, mas acontece que isso aí não é onda, coisa nenhuma, isso são fenômenos simultâneos que estão acontecendo em função da pandemia. Aí, quando o general aproveita o termo onda, ele traz confusão, ele traz desinformação. Por quê? Porque as pessoas estão olhando
para o ministro da Saúde e estão querendo que ele responda várias perguntas, inclusive essa pergunta, afinal de contas, a segunda onda chegou no Brasil, vai chegar, tende a chegar? Aí vem o general com essa conversa de 4 ondas, que é uma coisa meio irônica até, um discurso político e meio irônico, que é destinado a corroborar o discurso do chefe dele, o presidente Bolsonaro, que sempre repete que o remédio pode ser pior do que a doença, ou seja, que as medidas tomadas para combater a pandemia, como o isolamento social, podem estar causando mais males do que a própria pandemia. Então, foi nesses termos que o general incluiu as tais 4 ondas, que ele sabe muito bem que não são ondas, e só fez isso para agradar o chefe. Por quê? Porque todo mundo sabe que ele está sob forte pressão. O ministro da Saúde está sob forte pressão. Então, ele tem que, ao mesmo tempo, ele tem que cuidar... Imagina o que é você coordenar uma campanha de combate à pandemia, tendo como chefe um presidente que não acredita na pandemia, que diz que a pandemia é uma gripezinha. E como será coordenar uma campanha de vacinação tendo um chefe que já diz de antemão que não vai tomar vacina coisa nenhuma? Quem quiser que tome, mas... Então é muito difícil a situação do general Pazuello mesmo. Ele fica se equilibrando entre cuidar da saúde dos brasileiros, que é a tarefa da pasta dele, e cuidar de não desagradar o chefe dele. Mas essa fala de hoje eu acho grave porque mostra de que lado, para que lado o general está se inclinando. E não é para o lado da saúde dos brasileiros. Paulo Figueiredo. Olha, eu sempre recomendo que as pessoas formem a sua própria opinião. A gente está aqui para dar a nossa, né? Mas eu acho que o espectador, que é grande e maduro, deve entrar no YouTube e procurar lá o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, de 24/3/2020. É esse tal desse pronunciamento onde ele fala de gripezinha. Eu vou colocar os links nas minhas redes sociais para quem quiser, para quem tiver dificuldade de achar. Mas é o seguinte, Bolsonaro disse mesmo que o coronavírus era uma gripezinha? Vou ler as palavras do presidente. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso eu fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido por uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. E ele estava se referindo ao respeitadíssimo Dr. Drauzio Varella, que foi quem se referiu ao coronavírus como uma gripezinha. Ele disse que é uma gripezinha? Não, ele disse que, no caso particular dele, seria uma gripezinha. E o que aconteceu? O presidente estava certo ou estava errado? Ele pegou o vírus. Pegou. Para ele foi o quê? Uma gripezinha. Apesar da torcida de alguns lá na Folha de São Paulo. O presidente só teve uma gripezinha. No caso dele. Ele estava dizendo que ia ser para todo mundo? Não. Se vocês assistirem o vídeo inteiro, vão ver o contexto. Ele diz, em março, quando praticamente não tinha caso no Brasil, ele já falava, estamos traçando uma estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Os 2 temas que a gente está tratando aqui, né? Aí ele fala, o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Devemos ter extrema preocupação em não transmitirmos os vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. No final, o presidente falou o que de errado? Todas essas frases foram corretas. Todas. No vídeo, ele defende não fechar as escolas, defende retomar a economia. Para quê? Para evitar a pauta da que a gente vai tratar daqui a pouco do desemprego. E faltou leito de hospital para alguém? Faltou alguma coisa do governo federal para alguém, além do normal, da inoperância normal do governo brasileiro? Faltou? Até onde eu sei, os hospitais de campanha, quase todos foram montados e desmontados, ficaram vazios. O tal do colapso não veio. Daí depois a imprensa não entende por que as autoridades evitam dar entrevista. Vai dar entrevista para quê? Para o jornalista, na tua cara, pegar o que você fez e deturpar exatamente tudo que você falou? Bom, sobre a questão do uso de máscara, que também é um dos assuntos que a gente está tratando aqui, uso de máscara, não usa máscara, eu pessoalmente nem sou contra, tá? Dependendo da situação. A gente só tem que parar de bancar o sabe tudo aqui e dizer o seguinte, não é consenso científico tão grande quanto a gente faz crer que máscara funciona. Quem discorda do uso de máscara, como o presidente Bolsonaro discorda do uso de máscara em algumas situações, ele às vezes usa, às vezes não usa, igual o Trump também, não é um idiota.
O maior estudo sobre o caso feito até agora é um estudo de controle randomizado, concluiu que as máscaras cirúrgicas não protegem os usuários contra a infecção com coronavírus. O estudo é do Annals of Internal Medicine, publicado no dia 18, como notícia no querido New York Times, que vocês gostam tanto. E a gente está falando de máscara cirúrgica, não está falando dessa máscara de pano vagabundo que a gente usa, não. O maior estudo sobre o caso, concluiu que máscara não funciona. A própria OMS já mudou de opinião várias vezes sobre o assunto. Eu sei se funciona ou não funciona? Não sei, eu não sou infectologista. Aparentemente, até os infectologistas discordam. O grande erro dessa história, aliás, de tudo nessa história de coronavírus, é um grupo que se acha senhor da verdade, avançado, científico, chamando todo mundo que discorda de anticientífico, de atrasado, de medieval, querendo calar a boca, bloqueia no Twitter, bloqueia vídeo no YouTube. Então é arrogância de um grupo que se acha dono da verdade. No final das contas, na verdade, quem tinha razão sobre quase tudo até agora era o presidente Bolsonaro. Josias. O presidente Bolsonaro, ele voltou a defender nessa sua live a tese segundo a qual é preciso assegurar a liberdade individual do brasileiro, mesmo durante a pandemia e tal. É uma boa tese. Ele avalia que deve ser garantido o direito do brasileiro de exercitar a desinteligência de não usar máscara, ou o direito do cidadão de desprezar a própria saúde ou a de terceiros, abstendo-se de tomar a vacina contra o coronavírus quando ela estiver disponível. O Bolsonaro diz que não vai tomar a vacina. Como ele já pegou a Covid, ele deve estar se imaginando imunizado, né? E descarta a opção de dar o exemplo como presidente da República. Levando o raciocínio da liberdade individual às últimas consequências, o suicídio político também é uma coisa de foro íntimo. O suicídio é talvez a coisa mais íntima que alguém pode fazer, portanto não é dar conta de mais ninguém, é um direito individual. Ao tratar a pandemia na base do negacionismo, o presidente americano, Donald Trump, exerceu com a máxima liberdade individual a sua prerrogativa de construir o seu próprio caminho para o inferno. O comportamento custou ao Trump o mandato. No Brasil, cada nova frase do Bolsonaro sobre pandemia soa como um morteiro contra os maricas que tentam fugir do vírus, enquanto políticos e especialistas travam essa conversinha sobre segunda onda. No geral, esse modo Bolsonaro de encarar a crise sanitária não teve boa aceitação nas urnas municipais. Mas o presidente tem o direito de menosprezar os sinais emitidos pelo eleitor. Paradoxalmente, o Bolsonaro tenta negar que tenha menosprezado a pandemia. Diz que a gripezinha se aplicava apenas ao seu caso. Isso é absolutamente irrelevante. É muito boa a ideia de ir às redes sociais para ver o que disse o presidente. No dia 10 de março, ele já dizia, num discurso para uma plateia de empresários nos Estados Unidos, e a questão do coronavírus não é tudo isso que a grande mídia propaga. Diz que era uma fantasia. Foi essa a expressão que o presidente usou. Ele voltou dos Estados Unidos. Ele voltou dos Estados Unidos trazendo no avião presidencial uma comitiva de 23 infectados. 23 infectados. Dali a 7 dias, em 17 de março, morreu houve a primeira morte no Brasil por Covid. Depois que o presidente deu essa frase. Nessa época, o Bolsonaro dizia que o brasileiro tem que ser estudado, porque ele mergulha no esgoto e não pega nada. Já morreram mais de 170 mil pessoas, mas o presidente Bolsonaro jamais abandonou esse tom. É como se ele testasse até onde pode provocar a nação sem represálias drásticas. A roleta russa também é suicídio, mesmo que na forma esportiva de um desafio à própria lógica política. Mas o presidente Bolsonaro parece tratar o comportamento suicida como um direito inalienável. Que seja, se o presidente fez essa opção, quem somos nós para admoestá-lo? Ele fez